Vou ensinar você a fazer o empadão de frango. Vamos começar fazendo a massa. A gente tem aqui a farinha de trigo e o sal. A gente mistura a farinha de trigo com sal e vai colocando a manteiga gelada. E aí você vai misturando com as mãos até que comece a formar uma farofinha, assim, com a consistência de uma farofa. Quando você vê que a massa se tornou uma farofa bem quebradiça, aí você pode adicionar os outros ingredientes, que é um ovo e uma gema e o leite. Agora a massa já está bem lisinha e eu vou passar um filme plástico e guardar essa massa na geladeira por 30 minutos. Enquanto a nossa massa descansa na geladeira, a gente vai fazer o recheio. Para preparar esse recheio, a gente vai precisar de azeite de oliva, cebola. Vamos refogar um pouquinho essa cebola no azeite. Vamos adicionar o alho picado e o peito de frango que já foi cozido e desfiado. E a gente coloca um pouco de caldo de galinha. Aí você coloca os tomates, a azeitona picada, milho verde e o molho de tomate. Você vai misturando esses ingredientes para equilibrar o sabor e o seu recheio ficar mais gostoso. Agora que você misturou bem os ingredientes e que você tem esse caldinho aqui, você vai colocar a farinha de trigo para ela espessar o seu molho. Nesse momento você pode finalizar o seu recheio temperando com sal, pimenta do reino e cheiro verde picado. Você vai esperar o recheio esfriar para poder rechear o empadão. Nossa massa já descansou na geladeira, agora ela está pronta para abrir. Vou dividir a massa ao meio. Uma metade da massa a gente vai usar para forrar o fundo do empadão e a outra a gente vai usar para cobrir o empadão. Você vai abrir a massa com a ajuda de um abridor de massa e você pode pulverizar um pouquinho de farinha de trigo embaixo para não grudar. Nesse momento você pega a assadeira e aí você corta a massa no formato da assadeira. Com a ajuda do rolo você pode colocar esse fundo da massa do empadão na assadeira. Agora você deixa essa massa aqui do lado e vai abrir a parte de cima. Mesmo processo. A massa de cima já está aberta e a gente vai rechear o empadão. Antes, é muito importante você fazer alguns furos embaixo da massa do empadão para evitar a formação de bolhas de vapor no momento que você levar para o forno para assar. Depois que está bem furado, a gente vai rechear o nosso empadão. Agora a gente vai colocar a parte de cima da massa. A gente tem que tomar cuidado para não ficar nenhuma bolha de ar entre a massa e o recheio. A gente aperta uma massa contra a outra, a massa de baixo e essa de cima. A gente, com a ajuda de uma faca, tira esse excesso. Agora a gente vai fazer a fechadura dessa massa. Agora a gente vai passar um pouco de gema misturada com água e é isso que vai fazer o nosso empadão dourar. E aí, com o que sobrou de massa, você pode pegar, por exemplo, um pedacinho assim, fazer uma bolinha, colocar aqui no meio e usar a criatividade. Agora a gente vai levar o empadão para o forno a 180 graus durante 20 minutos. E aqui está o nosso empadão de frango. No centro-oeste brasileiro, existe o empadão goiano, um prato típico, só que ao invés de usar o milho verde, eles utilizam o palmito guariroba, que
tem um sabor amargo característico e delicioso. Apure os sentidos e bom apetite!